TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá tem 7 novos resultados positivos da Covid-19. 30 casos confirmados nesta terça-feira. Ministério lança canal para registro de denúncias trabalhistas. E o editorial Raio X com Lavinha Drummond. O Jornal Sintonia está no ar. Boa noite. Eu começo esta edição falando de empreendedorismo e iguaria mineira. O queijo Minas artesanal é fonte de renda para mais de 30 mil famílias. A atividade é desenvolvida em mais de 600 municípios mineiros, como em Araxá. Iguaria, reconhecida internacionalmente, é um dos principais símbolos da gastronomia mineira e patrimônio cultural imaterial brasileiro, reconhecido pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A fabricação do produto está espalhada por pelo menos 600 municípios do estado e é fonte de renda e emprego para cerca de 30 mil famílias. Os polos estão em regiões como Araxá, compostos basicamente por leite cru, pingo, que é o soro que escorre durante a salga, coalho e sal. Os queijos são maturados em prateleira de madeira, sendo que cada propriedade, com os processos, climas e formas de prensagem, garante identidade ao produto, fazendo com que cada produção tenha aspecto e sabor específicos. O Dia dos Queijos Artesanais de Minas Gerais, 16 de maio este ano, foi celebrado em pleno período de isolamento social causado pelo coronavírus. Período que impactou o segmento, sobretudo com as dificuldades logísticas, mas não desanimou produtores, que acreditam no potencial de crescimento no setor para os próximos anos. Apesar do período de dificuldades decorrente da pandemia, as ações e políticas públicas continuam sendo realizadas para que os produtores possam sair mais fortalecidos após a quarentena. A CEAPA e as vinculadas Emater, Epamig e IMA têm atuado para elaborar os atos normativos necessários para promover um ambiente favorável de regularização para o produto e empreendedor rural. Nós já estamos bem enquadrados com a exigência, que a nova legislação faz. A gente tem um interstício para cumprir, e até mesmo para pegar o certificado de isenção total de brucelose e tuberculose, para então fazer a solicitação do selo e estar recebendo e ter essa liberdade de trabalhar no Brasil inteiro. A fim de reduzir riscos à saúde causados pelo aumento da exposição tóxica por produtos de limpezas no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou uma nota técnica que alerta a população sobre o crescimento dos casos de intoxicação. De acordo com o órgão, embora não haja informações que demonstrem o vínculo definitivo entre a exposição e os esforços de higienização e desinfecção para evitar a disseminação da Covid-19, parece haver uma associação temporal com o aumento do uso dos produtos. O documento orienta também sobre o uso e o armazenamento adequados dos chamados saneantes domissanitários, ou seja, os saneantes de uso domiciliar que contêm substâncias ou preparações destinadas à higienização e desinfecção. A nota foi elaborada com base nos dados dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica. Para se ter uma ideia do crescimento dos casos de intoxicação, de janeiro a abril desse ano, eles receberam 1.540 registros de intoxicação devido a produtos de limpeza envolvendo adultos, um aumento equivalente a 23,3% comparando ao mesmo período de 2019 e de 33,68% com relação a 2018. No que se refere às crianças, foram registrados 1.940 casos, um aumento de 6,01% e de 2,7% em relação a 2019 e 2018, respectivamente.
De acordo com a agência, os números mostram que os acidentes domésticos envolvendo exposição tóxica a substâncias químicas são mais frequentes com o público infantil. Portanto, há necessidade de dispensar mais cuidados com as crianças. E foi publicada hoje, terça-feira, dia 19, uma nova portaria do diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Apesar da novidade, o Detran já aplica a regra na cidade. A Ciretran e posto de identificação seguem com atendimento remoto por telefone pelo número 34 3662 5799. WhatsApp 31 99831 2700. E-mail transito.araxá@policiacivil.mg.gov.br e o atendimento pessoal apenas com agendamento prévio das 12 às 18 horas. A portaria número 1032, de 18 de maio de 2020, dispõe sobre o retorno gradual e progressivo dos serviços prestados de maneira presencial, sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento relacionados à situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus, no âmbito do Departamento de Trânsito de Minas Gerais e circunscrições regionais de trânsito da Polícia Civil Mineira. Considerando uma lei estadual, é obrigatório o uso de máscara de proteção e outros recursos necessários à prevenção da disseminação nos órgãos, entidades, estabelecimentos e serviços que menciona. No âmbito do Detran MG e Ciretrans, adotando as seguintes medidas: restringir o trânsito de terceiros, como acompanhantes e visitantes, orientando a todos os servidores e cidadãos a não permanecerem nas dependências sem necessidade, evitando a aglomeração de pessoas. Orientar todos os funcionários a higienizar as mãos sistematicamente e principalmente em razão do constante recebimento de documentos. Todas as atividades serão realizadas de acordo com a natureza e especialidade de cada setor, principalmente através de sistemas eletrônicos. Continuam suspensas as atividades presenciais, como os eventos, treinamentos e ações educativas em empresas, escolas ou outras instituições, e a realização de leilões em todo o estado. Casos que demandarem substituição do modelo de placas, a entrega do CRV ou CRLV ocorrerá em até 3 dias úteis. Quanto aos prazos para o registro de veículo, a que se refere o Código de Trânsito Brasileiro, e o prazo de validade das vistorias de identificação veicular, continuam interrompidos. No próximo bloco, a presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 fala sobre o distanciamento social. E ainda hoje o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve, até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Vem pra corrente solidária do Instituto Consciência e Ação e deixe o vírus da solidariedade contagiar você. Adote a família de uma trabalhadora informal impactada pelos efeitos da Covid-19. Mensalmente entregue uma cesta de alimentos ou de produtos de limpeza e higiene pessoal no Instituto ou na CIA, em horário comercial. Se preferir, entre em contato pelo 3661-6126. Parcerias SOS e a CIA. Apoio TV Sintonia. A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia lançou um canal para registro de denúncias trabalhistas no portal gov.br.
Com a nova ferramenta, o trabalhador não terá que ir a uma das unidades de superintendências regionais do trabalho do Ministério da Economia para registrar uma reclamação. O objetivo é a redução de custos e melhora na gestão pública, e servidores que atuavam no atendimento presencial poderão ser deslocados para realizar outras atividades. O canal pode ser usado para denúncias, reclamações e registro de irregularidades trabalhistas. É preciso cadastrar o CPF e uma senha na área de acesso ao portal gov.br. Não é possível fazer denúncia anônima, mas os dados do denunciante são sigilosos e não serão divulgados no curso de uma possível fiscalização. O tempo estimado para realizar uma denúncia trabalhista é de cerca de 15 minutos. No caso de trabalho análogo ao escravo, não é exigida a identificação do denunciante no gov.br, mas a denúncia deve ser feita pelo sistema IP, disponível também no portal. A Polícia Civil desencadeou a Operação 4K através da Delegacia Rural de Araxá, cumprindo o mandado de busca, apreensão e uma prisão temporária na cidade de Araminas, em São Paulo, e em Sacramento, Minas Gerais, onde foi localizada uma carga roubada no valor de R$350 mil. Os autores fugiram após trocarem tiros com a polícia. Um deles foi identificado, um rapaz de 27 anos foi preso na manhã desta terça-feira e encaminhado para o presídio de Sacramento, onde permanece à disposição da Justiça. A secretária de Saúde, Diane Dutra, e presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Araxá, divulgou uma entrevista sobre reunião realizada nesta segunda-feira. Ela falou sobre a flexibilização do comércio, do cumprimento do decreto de segurança, tanto por parte dos comerciantes quanto da população araxaense, e vetou ainda a vinda de 900 pessoas para manutenção em uma empresa na cidade. Acabamos de fazer uma reunião do Comitê de Enfrentamento ao Covid em Araxá, com o objetivo da avaliação da nossa flexibilização do comércio. Nessas 2 semanas, nós percebemos o tanto que todos os comerciantes, todos os estabelecimentos aderiram a todas as orientações, estão fazendo o seu melhor para a conscientização da população, com todos os cuidados de etiqueta de higiene e uso de máscara. E percebemos que a grande dificuldade está na população em aderir a essa necessidade hoje, que é o mais importante para nós. Então, notamos aí que cada um fazendo a sua parte, é possível a gente manter o comércio aberto e vai nos dar condições de aumentar a flexibilização na cidade. É importante nesse momento também que nós avaliamos aqui hoje, que nós estamos aí com 15 leitos de UTI exclusivos Covid e 74 leitos de enfermaria, que nós falamos clínica médica. Estivemos no final de semana com uma ocupação até de 40% e hoje nós estamos com 20% de ocupação. Então é importante saber que por isso nós vamos manter essa flexibilização e vamos acompanhando dia a dia o desenvolvimento disso, quantos respiradores nós vamos estar recebendo amanhã, quantos leitos nós vamos aumentar. Mas para essa estrutura toda estar adequada, precisamos fazer a nossa parte. E um tema nosso aqui, uma pauta nossa hoje também da reunião, que está nos preocupando muito, é que uma empresa da cidade pretende fazer uma manutenção de equipamentos, trazendo 900 pessoas de fora de Araxá. Isso nos preocupa porque nós estamos hoje com uma coerência entre a nossa flexibilização, os profissionais de saúde que a gente tem e a nossa estrutura física e de equipamentos para atender a população. Então, é uma questão que foi discussão nossa aqui, todo mundo está em comum acordo que, nesse momento, nós não podemos receber essas pessoas em Araxá, que é perigoso, que aí quebre todo o nosso planejamento e desestruture a nossa saúde em Araxá. Então, nós tivemos o cuidado aqui hoje de deliberar que não concordamos com essa situação, né? Então vamos passar aí para a empresa nos ajudar de uma outra forma, ou prorrogando isso, adiando essa manutenção, e continuamos aí com as análises diárias dos nossos leitos, da nossa estrutura, e alertando a população a importância do distanciamento social. Gente, flexibilizamos, mas precisamos que cada um tenha consciência que nós precisamos ficar em casa.
Em instantes, o boletim oficial com a propagação do coronavírus e o editorial Raio X com Lavinho Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Mais de 4 milhões de consultas. Mais de 103 mil partos normais. Mais de 70 mil cirurgias de catarata. Mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. E agora vamos atualizar os números da Covid-19. Em Minas Gerais já são quase 5 mil casos confirmados da doença. Em Araxá são 8 curados e um total de 30 confirmações. No estado são, até o momento, 2.456 pessoas recuperadas e 4.977 casos confirmados, sendo 4.810 positivos e 167 óbitos. 2.264 pessoas seguem em acompanhamento. As confirmações foram registradas em 335 cidades mineiras, como Araxá, com 30 casos, e Biá, com o primeiro resultado positivo divulgado ontem, é um homem qual a idade não foi informada pelo município. Campos Altos já soma 4, Patos de Minas 19, Patrocínio 21, Perdizes 1 óbito, Sacramento 2, São Gotardo 3, Uberaba 104, sendo 5 mortes, Uberlândia 383, desses 12 óbitos, e a cidade mantém como a terceira com o maior número de casos registrados em Minas Gerais. No mais recente levantamento sobre a pandemia, 90% dos pacientes que morreram tinham alguma comorbidade e 75% deles tinham 60 anos ou mais. A média de idade dos casos confirmados em Minas é de 44 anos. Dos 4.810 pacientes que resultaram positivos, 77% têm entre 20 a 59 anos. Em entrevista coletiva hoje, o secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, falou sobre a recuperação de aparelhos respiratórios que serão utilizados em Minas Gerais. O nosso estado é o segundo com menor coeficiente de mortalidade no Brasil, sempre destacando que qualquer vida que se perca para nós é muito importante. Nós tivemos também 428 respiradores trazidos pela Polícia Militar para a recuperação, e desses 187 já foram reparados. E importante que hoje o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, e o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, estão fazendo a entrega de alguns respiradores na cidade de Teófilo Otoni, tendo por objetivo preparar a rede para que possamos enfrentar o coronavírus da melhor forma possível e preservar o maior número de vidas possível. E passando, então, aos dados do boletim de hoje,
Por enquanto, 4.977 casos confirmados. Em acompanhamento, nós temos 2.264 casos. Desses, 2.546 recuperados e 167 óbitos confirmados, deixando aqui registrado os nossos sentimentos em relação a essas vidas que foram perdidas. Ele falou ainda sobre a importância do isolamento social. A questão é compatibilizar aquilo que é necessário para a retomada da economia e manter as questões de saúde sempre objetivando preservar a vida. Então, as maiores demandas são como fazer isso de maneira adequada, e aí a gente tem até chamado a atenção de que o programa não se trata de um programa de flexibilização, mas de um isolamento social adequado, e esse é o propósito, compatibilizar, então, fazer com que a economia seja retomada através dos protocolos do Minas Consciente de uma maneira adequada, fazendo-se um isolamento social adequado e podendo olhar também para as questões da economia, que também são importantes, mas que isso se faça de uma maneira científica, adequada e sem risco para a manutenção das vidas das pessoas e daquilo que é necessário para a Secretaria de Estado de Saúde e o Governo do Estado de Minas Gerais manter, que é preservar vidas e fazer com que a saúde, o sistema de saúde esteja em condição de receber aqueles que necessitarem para o combate à Covid-19. Fique agora com o editorial Raio-X com Lavinho Drummond. As máscaras tamparam as nossas faces, os nossos lábios, o nosso sorriso. Até caminhar já não é tão prazeroso. O vírus insiste em esconder até boa parte da nossa alegria. Isso mesmo, minha gente. Não bastasse a economia bagunçada, o medo do desemprego esparramado, a falta de saúde aterrissando nas UTIs, agora a Covid-19 impõe as máscaras. Tudo ficando menos colorido. Comer e beber só em lugares e horários estratégicos. Ou seja, menos brilho, menos prazer, menos comemoração. Até namorar perdeu parte do seu encanto. Verdade, verdade, verdade. Quando tudo isso vai acabar? Até os políticos vão ter que se virar para pedir votos. O distanciamento social está decretado e os tradicionais apertos de mãos, abraços, estão vetados. Enfim, o coronavírus é o grande vilão de 2020. Mas haverá um herói? Sim, os nossos olhos, minha gente. A eles foi conferida a missão de focar a beleza e não deixar a alegria acabar. Não pode acabar. Com máscara ou sem máscara, o amor não pode sair de moda. Então, vale frisar. Valorize os nossos heróis, os nossos olhos e capriche naquilo que agora nós temos de melhor. O nosso olhar. O Raio-X voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você, fique agora com o Café Sintonia e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Auto Posto 2000. Escolha qualidade e abasteça confiança.
Em que ano começou a construção da Igreja Matriz de São Domingos? Letra A, 1958. Letra B, 1917. Ou letra C, 1940. A resposta certa é a opção B, 1917. O lançamento da pedra fundamental ocorreu em 1917, quando foram iniciadas as obras de construção da Igreja Matriz de São Domingos, depois paralisadas temporariamente e retomadas em 1924. Café Sintonia. Curiosidades. Auto Posto 2000. Escolha qualidade e abasteça confiança. To